Hoje nosso assunto será a respeito das raízes. É um assunto que eu gosto muito. Eu sempre digo que eu sou apaixonada por elas. Se você está chegando agora, eu sou a Rose. Seja bem-vindo ao canal Bendita Planta. Sinta-se em casa. Inscreva-se, curta esse vídeo, ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Gente, acho que todo mundo em algum momento do cultivo entende que as raízes são importantíssimas para as plantas, né? Para as orquídeas não é diferente. Realmente é a boquinha da planta, né? Da orquídea. E quando a gente vê esses enraizamentos assim, a gente realmente fica encantado. Então, a Maria Nazaré de Oliveira me pediu que eu falasse a respeito de raízes. Ela e mais 3 pessoas que agora eu não me recordo o nome. E é um assunto que assim, sempre vocês estão me pedindo. Como eu gosto muito, resolvi fazer esse vídeo hoje. As chuvas deram uma trégua, choveu muito à noite, porém agora deu uma estiada, o solzinho resolveu até sair. Aí eu vim fazer o vídeo aqui para vocês, tá? Então, sempre me perguntam, como que eu faço para ter uma orquídea enraizada como as suas? Suas orquídeas têm muitas raízes. Gente, eu só aplico enraizador quando eu replanto e até eu notar que a orquídea começou a se desenvolver, a brotar, a emitir raízes, aí eu deixo de aplicar, porque não faz sentido, né? É como se, eu não sei se eu poderia falar assim, mas como seria como um vício para ela. E ela tem que aprender a se desenvolver por si só também. Eu penso assim, né? Não sei se eu estou correta. Mas, por exemplo, uma orquídea nesse ponto aqui, não precisa de enraizador. E tem pouquíssimo tempo que eu replantei. Essa orquídea estava num pet com reservatório. O substrato já estava antigo. A gente sabe que o substrato fica ácido, queima as raízes das orquídeas. Então eu a replantei. Mas eu acho que o fator que eu tenho observado nesses tempos, nesses anos de cultivo, que não são muitos, tem uns 5, 6 anos que eu estou cultivando orquídeas, sempre aprendendo. Eu sempre falo isso, eu não sei tudo, nunca vou saber, mas estou sempre aprendendo. Que um cultivo mais livre, mais limpo, mais próximo do que o que elas vivem na natureza, é o que elas gostam. Olha, por exemplo, esse cachepô aqui. Eu plantei essa catleia há pouco tempo, final de 2020, e vejam o enraizamento, gente. E ela amando. Eu só coloquei um pouquinho de esfagno com palha de arroz carbonizada para garantir um pouquinho de umidade, porque elas precisam também. E vejam, ela já está toda grudando no cachepô. Então assim, quanto menos substrato, quanto menos você abafar as raízes da sua orquídea, mais ela vai agradecer. E se você usar um substrato, realmente, gente, tem que ser um substrato que drene, que não segure a umidade. Orquídea nenhuma gosta de excesso de umidade. Aliás, acho que praticamente planta alguma gosta, né, de excesso de umidade, porque as raízes vão sentir, principalmente se for orquídeas de raízes finas, como os oncidiums. Oncidium ama esse cultivo livre. Eu tenho aqui as tolúnias, é um exemplo vivo disso, né? Elas têm a raiz super fininha, parecem até uma linha, olha. Parece uma linhazinha. Como elas gostam dessa liberdade, como elas desenvolvem. Deixa eu pegar uma aqui para vocês verem. Que gracinha. As tolúnias, vocês sabem que eu sou apaixonada por ela, né? Por elas. Olha, que bonitinho.
Então assim, quanto mais liberdade você der para sua planta, melhor. E um outro fator que eu noto também, que ajuda muito no enraizamento, é a água das chuvas. A chuva, ela traz nitrogênio. O nitrogênio é responsável pelo crescimento das plantas. Então, as minhas orquídeas, como vocês podem ver, a grande maioria em troncos, eu não tenho problemas de encharcamento, de perda de orquídeas com as chuvas. Elas, muito pelo contrário, elas se desenvolvem ainda mais. É perceptível. Choveu mais de uma semana direto e todas aqui na chuva, e eu noto assim uma brotação, um enraizamento fenomenal quando há as chuvas. Não tem problema. Mas aí você pode dizer assim, mas eu cultivo num local fechado, né, tampado, coberto, eu não tenho um orquidário aberto como o seu. Você pode captar a água das chuvas. Eu faço isso para as minhas plantas lá do terraço. Eu coloco um balde e depois eu rego as plantas, e é excelente, é muito bom. Olha, pouquíssimo tempo replantada aqui, sem substrato algum. Não tem substrato, gente, olha. Somente um pouquinho de esfagno com palha de arroz, mas muito pouco, é coisa mínima mesmo. E olha as raízes, que coisa mais linda. Essa também eu já não aplico mais enraizador, só no início, como eu disse para vocês. E vejam bem, essas são as Doritaenopsis. Quem acompanha mais tempo o meu canal sabe que eu recebi essas orquídeas há pouquíssimo tempo. E vejam o enraizamento, né? Então assim, é muito bom. Quem se arriscar a cultivar sem substrato, pode, assim, sem medo. Um outro fator muito importante também é a segurança. A orquídea tem que se sentir segura para que ela se enraize. A gente sabe disso, ela tem que ter firmeza. Olha essa Wanda. Aconteceu um acidente com o cachepô, ele caiu no chão, a Wanda quebrou. Eu não consegui salvar a parte das raízes, simplesmente perdi. Mas essa parte aqui, olha, eu coloquei nesse cachepô com esfagno no fundo e palha de arroz. E olha só, já emitindo raiz, pouco tempo também. Um outro fator que eu sempre falo também é mexer o menos possível nas raízes. Nós só devemos retirar raízes se realmente elas estiverem podres, desmanchando na mão da gente, esfarelando. Caso contrário, às vezes a pessoa vê uma raiz mais marronzinha, vai lá e corta, acha feio e corta. Não, ela pode muito bem ter função ainda para a planta. A gente não deve fazer isso de forma alguma, tá? Eu quase perdi uma das orquídeas mais lindas que eu tenho aqui. Eu já fiz vídeo, tenho vídeo aí no canal. É uma orquídea lilás lindíssima, e eu simplesmente tirei praticamente todas as raízes. Agora ela está brotando, mas isso leva anos, tempos. Eu atrasei o desenvolvimento da orquídea assim por muito tempo. E era uma orquídea lindíssima, né? Então assim, são aquelas coisas que a gente comete mesmo no início, sem saber, por inocência. E hoje eu já não faço mais. Eu só retiro uma raiz se eu realmente notar que ela não está bem, que ela está desmanchando e não tem função mesmo para a planta. Olha essa chuva de ouro, que coisa mais linda. Toda enraizada, toda linda. É outra orquídea de raízes finas, né? Um oncídio. Se você abafar isso aqui, acabou. Elas não gostam, elas não se desenvolvem, não adianta.
Então, dê liberdade para as raízes da sua orquídea, deixe que elas respirem. Ao escolher um substrato, escolha um substrato que drene. Às vezes você fica com medo, né? Ah, eu não vou plantar sem um substrato, eu não vou fazer isso, eu não tenho segurança. Então, que seja um substrato que drene bem, né? Eu já, assim, por experiência própria, eu tenho notado cada dia mais, que quanto mais livre, mais se desenvolve. Olha, pouco tempo também de replante. E muitas raízes, muitas, super desenvolvidas. Olha essa aqui, que coisa mais linda, olha, já grudando aqui na bolacha. Outro fator também importante é a umidade ambiente. Mais do que regar as suas orquídeas, é garantir que o ambiente seja úmido, tem essa umidade que elas tanto necessitam, né? Então, o que que eu faço aqui? Eu tenho as plantas companheiras, como o Pablo Orquídeas diz, ele chama de plantas companheiras. Eu acho tão bonitinho ele falar assim, samambaia, bromélia, acho que é lírio da Amazônia, né? Se não me engano. Eu tenho muitas plantas, mini lírios, amioculca, que gostam de um local mais protegido, mais sombreado e ajudam na umidade ambiente. Outra coisa também, eu tenho areia, uma camada de areia e depois brita. Tenho até que refazer as britas, a camada de brita, porque também aí quando eu rego, acaba demorando a secar e ajuda na evaporação, na umidade ambiente. Então, assim, são artifícios que a gente pode lançar mão para que as orquídeas fiquem bem, né? Reproduzir, assim, o máximo possível o ambiente delas natural, tá? Acho que eu falei o que eu me propus a falar. Se tiver ficado alguma dúvida, alguma observação, é só deixar aí nos comentários. E, assim, para mim não existe maiores segredos mesmo. Realmente essa liberdade que você deve dar para as suas orquídeas, as suas raízes. E, com certeza, o seu cultivo vai dar muito certo. Porque uma orquídea com raízes, ela é bem nutrida, mesmo se ela sofrer algum ataque, ela vai se proteger. Ela por si só, ela muitas das vezes consegue combater, né? Então, é isso aí. Como eu disse, eu amo as raízes, é a parte mais importante mesmo, ao meu ver. E nós devemos fazer de tudo mesmo para que elas fiquem bem. Vou ficando por aqui. Um beijo no coração de todos. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Me digam aí o que vocês acharam, se vocês concordam comigo. Gosto muito de ler os comentários de vocês. Fiquem todos em paz. Um beijo no coração e até breve.